Acontece. O irmão que está deixando o nosso convívio com a sua família, agora não é, diz ele, não é pela razão doutrinária, porque diz ele, disse para mim naquela sala, que não concorda exatamente com os termos do outro irmão que saiu, naquilo que ele doutrinariamente achou que era irremediável ficar em Água da Rocha. Mas diz que por outros motivos, alguns motivos de alma, de coração, que não se sentia plenamente à vontade, saiu. É o irmão pastor Guto e a sua esposa Maria Augusta, sua filha Bruna. Perguntei sobre a Júlia, ele disse que ela também sai, embora esteja nos Estados Unidos, falou em nome dela. Ele era o tesoureiro da igreja, mas nós vamos ter uma reunião de assembleia em março, que temos sempre, então por um tempo vai ficar vago o cargo, e em seguida, em março, a gente completa a diretoria. A coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse livro que eu já apresentei à igreja uma vez, A Sã Doutrina. O autor, eu não sei se ele é pentecostal, mas o nome dele é Pentecoste. J. Dwight Pentecoste. O índice, conteúdo, ele usa palavras e estuda cada palavra do ponto de vista doutrinário. É um dos melhores livros que eu já conheci nesta área. Se você conhecer esse livro inteiro, você não vai pegar errado. Melhor do que conhecer é viver esse livro. Aí você vai pegar com toda a autoridade. Depravação é a primeira coisa que ele começa a tratar. Graça é a segunda coisa. Regeneração, que é o novo nascimento. Imputação, que é o fato de uma atuação contábil, onde é lançado sobre Cristo as nossas dificuldades, e a nós é dada a absolvição delas. Substituição, arrependimento, redenção, reconciliação, propiciação, justificação, santificação, segurança, predestinação, que eu dou aqui a liberdade para vocês de se posicionarem, porque eu sei que é muito, muito, muito polêmica essa situação, e ressurreição. Mas eu estou lendo isso aqui hoje porque eu vou dar um jeito. Esse livro está à venda, ele não está esgotado. A nossa compradora de livros está na glória, na presença do Senhor, em um lugar muito melhor que nós, de modo que agora cada um tem que se virar. A Sã Doutrina, J. Dwight Pentecoste, se você entrar, você vai encontrar menos de R$30 o livro, mas eu gostaria que todo ministro de Água da Rocha conhecesse esta parte doutrinária. A gente procura ensinar, mas nós não temos, dentro do nosso desenho, tempo para juntar as pessoas em aulas. Nem domingo dá para fazer isso com muita gente. Então, nós estamos agora dando doutrinas bíblicas, né? As 10 doutrinas principais. Isso aqui são partes daquelas doutrinas. Mas na página 100, eu tenho aqui a santificação. Este capítulo, eu vou procurar disponibilizar para aqueles que não compram o livro. Porque eu faço questão que todo pastor desta igreja e todo ministro desta igreja, e agora eu não vou definir nível presbiterial essencial. Os demais ficam meio opcional, mas eu recomendo a todos. Não são muitas páginas. Eu tenho aqui, nesse item, da página 100 até a página 108. Mas aqui, eu tenho todo o conteúdo da vida cristã em termos de santificação. Nestas páginas, você aprende a Bíblia com todas as referências e com o melhor ensino. E nestas páginas, você vai ficar defendido contra heresias do tipo suprema graça ou extrema graça, que é o que tem assolado alguns irmãos. É possível que alguns aqui desse auditório tenham sido chamados para ouvir alguma coisa sobre isso. Estas
8 páginas refutam completamente toda essa doutrina que, para mim, é uma doutrina falsa e muito perigosa. Então, eu resolvi fazer esse alerta hoje. Eu acho que é oportuno. Mas eu vou tornar obrigatória a leitura para os pastores e presbíteros, nível 2. Né? Os demais é opcional, mas eu recomendo. Leia pelo menos esse capítulo, para você ficar ciente de como tem que atuar. E é nestas coisas que a gente vai crescendo em Cristo, e as coisas vão chegando à nossa posse, porque o desejo de Deus é que nós conheçamos os fatos acerca das coisas do Espírito. Amém? Então, obrigado. Vamos continuar, então, dentro do nosso sistema de culto de quinta-feira. Amém. Eu só quero falar um versículo que tem tocado bastante no meu coração essa semana e me tocou no louvor, que é Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. Salmo de número 46. Só o versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Repita comigo, diga: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Glória a Deus. Eu venho pensando alguns dias já nesse versículo e Deus tem colocado, trazido um refrigério para a minha vida baseado nesse texto, e eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente, em nome de Jesus. Primeiro, o salmista tinha uma revelação sobre Deus que nós precisamos ter, e não só uma revelação teórica, mas uma revelação prática, porque é verdade, nós devemos acreditar nisso, de que nós temos um Deus que é o nosso refúgio. A palavra refúgio dá uma ideia de lugar de segurança, um lugar onde você vai ser guardado. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o melhor lugar para nós nos guardar, para nós ficarmos guardados, é exatamente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Deus nós temos segurança. Eu acho lindo quando o profeta Isaías diz que nós devemos estar debaixo das asas do Senhor até que se passe todas as calamidades. Deus tem um lugar de segurança para o seu povo. Deus tem um lugar de proteção para o seu povo. Deus tem um lugar onde Ele nos guarda de todo mal, até que os ventos contrários passem, e o lugar de nós estarmos é em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só Ele é refúgio, como Ele é fortaleza. Deus tem essa capacidade extraordinária de fortalecer as nossas forças quando nós estamos cansados. E a Bíblia diz lá em Isaías que os que esperam no Senhor renovam as suas... Caramba, que força. Vou tentar de novo. Os que esperam no Senhor renovam as suas... Deus tem forças para nós. E o apóstolo Paulo sabia tanto disso que ele dizia: quando sou fraco, então é que sou forte.
E a Bíblia diz, se você te mostrares fraco no dia da sua tribulação, no dia da sua angústia, você vai perder. Mas não é só a força do seu braço, você precisa entender, e eu preciso entender, que nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. Nós temos um Deus que vai trazer força do céu para mim e para você. Temos um Deus que vai dar força para você continuar caminhando. Nós temos um Deus que, ainda que você canse, tem força para que você possa chegar no objetivo final. Louvado seja o nome do Senhor. Sou apaixonado pelo texto de Elias, quando Elias está quase jogando a toalha. E o anjo diz, levanta, come, porque você tem uma caminhada para fazer. Irmãos, eu entendo de comida, eu entendo. Eu sei o que é comer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso, irmã, glória a Deus. A irmã entende também. Entendi. Entendi um manto aí. Mas veja bem, eu sei que comer pão e água em 2 dias, ou melhor, às vezes eu como pão 7 horas da noite, quando é meia-noite eu estou com fome. Mas só que a comida que Deus deu para Elias fortaleceu ele 40 dias e 40 noites. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, irmãos. Deus tem uma fortaleza para você. Deus tem uma força, Deus tem uma comida que vai fazer você caminhar sem que você precise parar. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é nosso socorro bem presente. Ele é nosso refúgio e Ele é nossa fortaleza. Precisa de força? Deus tem força para você. Precisa se fortalecer? Sua força está em Deus. Precisa caminhar? É o Senhor que vai te dar. Precisa se enfrentar as adversidades da vida? O nosso Deus tem força para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Você está aberto para receber a força de Deus? Acho lindo. Acho lindo quando o Espírito Santo... Eu não queria falar muito, mas vamos lá. Acho lindo quando o Espírito Santo possui Sansão. E ele rasga um cabrito, um leão no meio. Será que animal que foi? Sem ter nada nas mãos. A força de Deus é capaz de rasgar o que vem na frente, sem ter nada na mão. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta, ela não é com as armas da carne, mas a nossa luta é com as armas de Deus. E a força de Deus que nos fortalece para vencer as adversidades. Louvado seja o nome dele. E a terceira coisa, para mim não ficar falando demais, é que além de tudo isso, além de ele ser refúgio, fortaleza, diz a Bíblia que ele é socorro bem presente. Eu vou ressaltar a palavra bem presente. Porque o diabo, ele é um desgraçado e ele gosta de dizer para você e para mim que quando você está passando tribulação, Deus te esqueceu. Só acontece comigo? Que a sua oração não passou do teto, porque Deus não está aí com você. Que quando você está passando algum tipo de luta, Deus virou as costas para você. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes eu já escutei isso? Mas que Deus me abandonou. Sabe que somente traz uma revelação diferente. Não é só que Deus está presente. Deus é bem presente. Deus é bem presente. E é na hora da sua tribulação que Deus está aí, irmão. Aí eu tenho que lembrar dos meus amigos. No céu eu vou trocar ideia com eles. Gosto muito da história deles. Israel, Azael, esqueci o nome do outro. Para quem quiser, Azarias. Sadraque, para traduzir para nós, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Nunca põe o seu nome do seu filho Sadraque, Mesaque e Abednego, porque são nomes babilônicos. Só por isso. Se quiser colocar Abednego também é difícil. Abednego, presente, professor. É que nem José Raimundo, não, Jesus. Porque José Raimundo é um mistério. Oh, Jesus, minha mãe estava no mistério aquele dia. Vou ter uma conversa Zé com a Dona Isabel sobre isso ainda para entender esse irmão. Mas veja bem, Sadraque, Mesaque e Abednego está ali no meio da fornalha. E no meio da fornalha o homem de branco aparece. Quando Daniel é jogado dentro da cova dos leões, diz que o anjo aparece e o Daniel não é comido pelos leões. Sabe por quê? Porque Deus é socorro bem presente nas tribulações. É exatamente o oposto. Deus é real e Ele é presente com você. Eu sou apaixonado pela palavra de Jesus, quando Ele diz, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não é um dia, não é 2, é todos. Todos. 24 horas por dia, o Rei da Glória está conosco.
E o salmista tinha essa revelação. E ele dizia, socorro bem presente. Jesus é presente na sua tribulação. E talvez você esteja passando uma tremenda tribulação. Mas eu quero te dizer, você não está sozinho. Jesus está com você. Acho lindo quando Jesus está dormindo no barco, mas ele está lá. E quando o vento vai destruir o barco, alguém diz, socorro, mestre. Ele acorda, levanta as mãos e a grande bonança. E o barco chega ao seu destino. O barco só não cai, não afunda porque ele está lá. Nós estamos de pé porque ele está aqui. Você está de pé porque ele está aí. E a Bíblia diz que é socorro bem presente. Creia nisso hoje. Creia nisso hoje. Em nome de Jesus. Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aproveitar o gancho rapidinho, Mateus 7. Verso 24. Abrimos? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a palavra de Deus está falando que aquele que ouve as palavras e pratica. Não basta só ouvir a palavra de Deus, ouvir aos cultos, mas quando você ouve e pratica a palavra de Deus, e ela está dentro de você, e ela começa a sair pelos poros, ela conduz a tua vida, você é comparado como este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala lá em Lucas 6, tenta marcar aí o Mateus, é o mesmo versículo, é a mesma passagem. Lucas 6, 46 está falando assim, no 48, na verdade. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. Então, o homem que prepara aquele lugar, cava bem fundo, coloca uma pedra e edifica a casa sobre um lugar sólido. E nós queremos ser esses crentes que cavam e vão profundo na palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor e pratica. E vem o vento. Agora, olha que interessante, eu estava ali lendo. Nos dois casos, fala assim, verso 25, voltei para Mateus, tá? Você vai me entender, parece que está confuso, mas não está não. 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, e ela não caiu. No verso 27, fala da casa construída sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Irmão, vento, tempestade, enchente vai acontecer. É quase que uma promessa. Está todo mundo vivendo a mesma vida e sujeito às mesmas coisas. E pode ser que venha um vento, e pode ser que você esteja passando por um vento, um ventinho, ou um tornadão, ou uma tempestade de granizo, ou só uma chuvinha. E a gente, eu não sei dizer como está a sua vida, mas você sabe diante do Senhor. O ponto é que se você edificar a sua casa, a sua vida sobre esta rocha, mas bem profundo, como o homem que prepara aquele lugar, ouve a palavra de Deus e pratica, esse vento vai soprar e você não vai cair. Dificuldade a gente sempre vai ter. E desafios na vida a gente sempre vai ter. Aquele que não edifica a casa sobre a rocha também vai passar pelas mesmas dificuldades. O ponto é o que acontece no final. Quando soprar o vento que passar e que você olhar, o que você vai ver? Quando passar a dificuldade da tua vida, as pessoas olharem para você, o que elas vão ver? Elas vão ver uma casa que continua bonita, firmada sobre a rocha,
firme, estabelecida, não se abalou? Ou vai ver só o pozinho? Porque passou o vento e levou tudo junto. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, o que elas vão ver no resultado final daquilo que a gente passou? No curso de bem-aventuranças, uma coisa que o pastor ensina e que a gente replica, é que as pessoas elas ficam muito mais impressionadas com o nosso estado passando pela tribulação do que com as nossas vitórias. Então, se você comprou um carro novo, ou uma casa nova, ou qualquer coisa boa que aconteceu, a pessoa vai falar, acontece com todo mundo. Certo? Ímpio também compra casa nova? Compra. Troca de carro? Troca. Aqui no Brasil está um pouco difícil. Passa por coisas boas e vencia coisas boas e vencia. Mas quando você passa por uma situação, que era uma situação de morte, ou para te derrubar, e você sai em pé, não é? As pessoas olham assim, alguma coisa tem de diferente. Quem que é esse que segura tão firme? Por que ela consegue passar por essa dificuldade e ficar em pé? Só pode ser esse Jesus. E aí ela começa a olhar para você e falar, eu quero o que você tem. Eu quero essa energia, porque eles não sabem dizer o que é. Mas eu quero o que você tem. Quando as pessoas passarem, olharem para a nossa vida e passar o vento, o que elas vão ver? Essa decisão, irmão, é nossa. Diz comigo, é minha. Porque o Espírito Santo está com você, a palavra de Deus está escrita para você. E o que vai fazer você passar por toda essa situação e ficar em pé firme é se eu ouvir a palavra e pratiquei. Por isso que o vento passa e não derruba. Que nós sejamos esses crentes que ouvem a palavra de Deus e as praticam e obedecem, viu, irmão? A gente precisa aprender a ser mais obediente à palavra de Deus, menos questionador. Questionar no sentido, Senhor, eu quero entender. Estava estudando com a Gláucia, lição 7, que para variar a gente não terminou ainda. Eu quero entender a tua palavra. A palavra de Deus é a instrução de Deus para a nossa vida. Senhor, eu li isso aqui, eu não entendi, me explica. Me ensina, porque eu quero ouvir e quero praticar a palavra de Deus. Amém, irmão? Que você seja esse crente bem firmado, porque o vento vai soprar, viu? Eu não sei se essa notícia é muito boa, mas se você ouvir a palavra de Deus e praticar, vai ficar em pé, uma casa bem bonitona, para abrigar muitos, em nome de Jesus. Eu quero só trazer uma nota para a igreja, hoje é 11 de fevereiro. Sim, é 11 de fevereiro. E a igreja está completando 20 anos de formação informal, é assim que fala? Começaram os cultos há 20... Como que é? Igreja informal, obrigada. Hoje meu português não está bom, eu fui para o sul e estou falando só tchê e... Entendeu? Bar, tá, é nada, o português está ruim mesmo, não tem nada a ver com os irmãos de lá, eles falam bem. Mas eu quero, não é barbaridade não, filho. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nós estamos de pé. Agradecer ao Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor nunca é uma ideia humana. Não tem nada para fazer, vou fazer um culto. É do Senhor. E se nós estamos aqui, é porque alguém obedeceu a voz de Deus. Amém? Você pode erguer sua mão, vamos orar bem? Gente, Igreja Guarda-Rocha, olha só, celebração, festas, bolo, nada disso. É bem informal como nós somos. Senhor, nossas mãos erguidas, é só para te dizer muito, muito, muito obrigada. Obrigada por essa casa estabelecida pelos teus servos, que tem servido ao Senhor, tem sido modelo para nós. Obrigada porque nós estamos debaixo dessa visão que nos tem prosperado, não só financeiramente, mas na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Continua acrescentando em nossas vidas nesse ministério. Nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor, para continuar conhecendo, prosseguindo e te conhecer, servindo ao Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. A paz, igreja. Durante o louvor, o Senhor me colocou alguns versículos no coração, e ouvindo o pastor José, a Gláucia, eu só posso crer que realmente é coisa de Deus, né? Em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, eu acho que a gente tem que ter isso no coração. Nada vai nos separar do amor de Deus. O Espírito fala, né? Isaías 40. Não precisa abrir se você não quiser, eu vou estar lendo o versículo conhecido. Na verdade, vou ler um pouco antes. O 26 fala: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama, pois, pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Daí ele fala no versículo 28, não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu estava com esse texto no coração quando o José veio falar de força, né, de que a gente espera, e quando a gente espera no Senhor, a gente renova as nossas forças. Nossas forças só podem ser renovadas quando a gente espera nele. Se a gente tenta fazer pela nossa força, normalmente a gente faz força, se cansa e nada acontece. Nada sai do lugar, normalmente, às vezes até retrocede, você às vezes não tem tanta força quanto aquele que está te oprimindo e você às vezes até cede, mas quando a gente sai da situação e a gente fala, Senhor, é contigo, aí as coisas acontecem. Eu lembro para vocês o texto de Gideão, quando ele está lá malhando trigo, e o Senhor aparece para ele, chama ele de homem valente. E daí Gideão começa a se lamentar e fala, Senhor, porque sobreveio todo esse mal sobre nós? E ele fala, vai nessa tua força. Gideão não está entendendo nada e fala, que força se eu sou o menor da minha casa, e se a minha casa é a menor da minha tribo e tudo mais. E daí o Senhor fala assim, porque eu estou contigo, você vai derrotar. Então é nessa tua força, naquela força que o Senhor está contigo. E quando o Senhor está conosco, essa força vem. E a nossa força se renova. E vai, e vai. E assim acontece, porque é assim que Cristo queria. Paulo, quando ele está falando lá em 2 Coríntios 9 sobre o espinho da carne, 2 Coríntios 9, é mais ou menos isso, 2 Coríntios 12, né? 12 sobre o espinho da carne, ele fala que o Senhor o repreende e diz para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor nos basta, mas a gente tem que saber esperar nele, a gente tem que entender que a gente tem que ler, meditar e fazer, seguir a palavra, praticar a palavra, e a gente tem que ficar debaixo das asas do Senhor. Não adianta ser pela nossa força, não adianta ser pela minha força. Eu, Gustavo, vou bater com a cabeça na parede, daqui a pouco vou ter que estar reconhecendo novamente que o Senhor é Deus. E quantas vezes a gente vai ficar nesse ciclo? Vamos reconhecer que o Senhor é Deus. Deixe Deus agir por você. Não coloque a mão na frente de Deus. Procure a vontade dele, procure a força nele, e a força dele virá para te socorrer. Amém? Paz do Senhor. Eu queria compartilhar algumas experiências que eu tive hoje. E de manhã, quando eu abri, na hora do almoço mais ou menos, a gente recebeu o Skype do pastor e dizia assim,
A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aí Salmo 29 tem aqui: Senhor, precisamos da tua força, dependemos totalmente de ti. Aleluia por isso. E esse Skype foi às 11 horas da manhã que eu abri. E eu tinha postado no Instagram uma frase numa foto, como eu faço. E é interessante, porque essa frase já estava faz tempo no Instagram. E eu aleatoriamente fui escolher para repostar no Facebook. E eu tinha colocado: a voz do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, quando eu vi a frase, a voz do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e eu vi que o pastor tinha postado: a voz do Senhor faz dar cria às forças, na minha cabeça, assim, eu estava buscando tanto ouvir a voz do Senhor, e quando eu coloquei essa frase, eu tinha colocado um outro Skype, que estava do pastor, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o Redentor de Jó e de Davi. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel a destilar dos favos. Davi conhecia a lei do Senhor, é perfeita e restaura a alma. O mandamento esclarece, os preceitos alegram o coração. Temer a Deus é estabilidade, Deus é justo e fiel. Eu tinha colocado esse texto do pastor de Crã junto com a frase, e quando eu li que ele tinha colocado algo assim, depois, e aquilo falou muito comigo. Mas mesmo assim eu lembrei muito de Jó, e a hora que a Glaucia veio aqui falar de tribulação, né? A gente lembra de Jó. Eu queria ler mais uma coisa que eu li hoje, e diz assim, é um livro. A Escritura descreve Jó assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó aparece diante de nós apenas como um homem, não como um super-homem, nem como um homem gigante ou anjo, mas como um homem. Ele era um homem excepcional, mas não único. Jó tinha uma alma sensível, mas uma estrutura moral e espiritual granítica. Não era um caniço agitado pelo vento. Não tinha uma ética camaleônica e situacional. Seus valores estavam solidamente plantados na rocha dos séculos. Mesmo sovado pelos ventos desassaimados, mesmo golpeado pelo sofrimento atroz, mesmo abandonado pelas pessoas que eram mais achegadas, agarrou-se a Deus e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído meu corpo, então fora da carne verei Deus. Eu o verei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. Não mais como adversário, o meu coração desfalece dentro de mim. E quando eu li isso, Jó era um homem íntegro, e eu gostei dessa parte. Ele não era o único. Ele aqui fala de um homem excepcional, alma sensível, estrutura moral e espiritual granítica. Ele não era agitado por todo o vento aqui. E quando eu li isso, eu não sei se para você diz alguma coisa, mas para mim disse muito.
E eu dou glória a Deus, porque ele não era o único. Existem muitos homens íntegros. E eu fiquei tão feliz, porque eu precisava ter lido isso hoje. E Deus falou muito comigo. Eu glorifico ao Senhor, porque hoje, eu não sabia, mas eu glorifico ao Senhor, porque hoje a igreja Água da Rocha Informal completa 20 anos. E eu acho que o resto vai ficar por conta de vocês, mas eu agradeço a Deus porque ele não era o único. E existem homens íntegros. E que o Senhor possa falar com você e que você possa buscar a direção de Deus, porque é a voz do Senhor que é perfeita e refrigera a alma. A voz dele é perfeita. Mas como a Glaucia disse, a gente tem que estar atento para ouvir a voz do Senhor e para praticar aquilo que o Senhor nos fala. Eu não gosto muito de me manifestar com palavras da minha alma. Mas hoje, nem aqui, nem em rede social e nem em lugar nenhum. Mas hoje eu estava indo buscar o Vitor na escola e eu senti de Deus que era para eu vir aqui, abrir a minha boca e que ele ia encher. Mas eu falei, não, mas eu não vou chegar lá e pegar o microfone. E aí eu comecei a ler tudo isso e eu entendi de Deus que não é a minha alma, que ele estava falando comigo mesmo. E eu mais uma vez estou abrindo meu coração, que eu senti que essa palavra era de Deus, assim, para nós. E que você possa refletir nisso, que possa fazer sentido para você, como fez para mim, porque eu recebi esse refrigério, saber que a voz do Senhor é perfeita. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Então, eu tenho ouvido muitas palavras hoje que, de uma certa maneira, apontam para a direção do conforto, do consolo que Deus traz, mesmo quando a gente não enxerga muita coisa em nossa frente. Por exemplo, é um consolo saber que, mesmo quando temos tantas perguntas e dúvidas, né, o Senhor tem sustentado essa igreja já por 20 anos. E tantas outras coisas. E os testemunhos muitas vezes servem para encorajar nossa fé e para nos avisar que estamos no caminho certo. Eu queria compartilhar rapidamente sobre como Deus mostra o seu conforto em detalhes e muitas vezes eles passam despercebidos. Então, eu quero, na verdade, com os testemunhos, estimular vocês a olharem bem ao que acontece ao nosso redor, ao seu redor, porque muitas vezes Deus está falando em detalhes e às vezes estamos tão com a cabeça tão afundada nos problemas ou com os pensamentos, a mente tão cheia de pensamentos que nos turbam completamente, que nós não percebemos que Deus está dando recados. Semana passada, eu tenho sempre o hábito de mandar uma mensagem de parabéns pelo Facebook para aquelas pessoas que costumam dizer quando fazem aniversário. Eu tinha um colega na faculdade, coreano. Eu não sei muito bem como é que ele entrou na faculdade aqui no Brasil, porque ele não falava português, mas ele entrou para fazer letras, língua portuguesa, e até hoje eu acho um mistério. Quando eu o conheci, ele ficava sentado assim na frente, aqui com um dicionário coreano-português, e os professores falando lá, descendo literatura, e o cara abrindo lá o dicionário para ver se entendia alguma coisa. Eu falei, esse sujeito não vai durar, né? Mas ele era filho de um pastor, era um jovem comprometido, né? E ficou meu melhor amigo lá na faculdade, lá no Mackenzie. Hoje ele é pastor nos Estados Unidos, né? E a gente perdeu o contato. Perdemos completamente o contato, mas eu mandei uma mensagem, ele fez aniversário semana passada, eu mandei uma mensagem para ele, né? Curiosamente ele respondeu, porque eu realmente não esperava que ele respondesse. Aí ele falou... obrigado, parabéns pela linda família, etc. E no meio de 5 linhas, ele escreveu assim: Deus nunca falha.
e continuou falando. Não tinha nada a ver com o que ele disse antes, não tinha nada a ver com o que ele disse depois, mas no meio lá tinha Deus nunca falha. E eu estava naquele momento em que eu recebi a mensagem, eu estava orando, eu estava andando pela sala e orando pela igreja. Eu estava orando, eu estava intercedendo. No meio eu recebo uma mensagem dos Estados Unidos de agradecimento por um voto de feliz aniversário. E lá no meio ele está falando, Deus nunca falha. E eu entendo que Deus manda os recados para que, mesmo quando a gente sente que o chão está saindo de baixo do pé, a gente possa ter a certeza de que Deus nunca perdeu o controle de nada, que é o que vocês estão dizendo em todos os detalhes aqui. Outro conforto que eu tive foi hoje. Os jovens, agora os meus alunos são todos novos, né? Todo ano, fora aqueles 48 que eu reprovo sempre, mas tem um grande contingente sempre renovado, né? Apareceu um jovem aí, agora no terceiro ano, e logo na semana passada falou, eu me converti, professor, eu nem sabia quem ele era, nem sabia que ele era ímpio, nem nada disso, eu me converti, fui no acampamento e tal, e me converti. Eu falei, muito bom, depois você me conta a sua história. Hoje ele chegou atrasado lá para a nossa dobradinha, perdeu a primeira aula, chegou para a segunda, tinha 5 minutinhos, eu falei, me conta a sua história, então, já que você se converteu, eu quero saber. E ele disse que aconteceu na vida dele o ano passado algum evento estranho, que ele não quis entrar em detalhes. E 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro eu perguntei, por que você chegou atrasado? Ele falou, porque eu estava conversando com a minha ex-namorada lá fora. Eu falei, você perdeu minha aula por causa da sua namorada? Como pode uma coisa dessa? Ele falou, não, professor, é ex-namorada. Porque ele falou assim, agora eu entendi que eu sou cristão, eu quero ter foco com Deus, ela não quer nada das coisas de Deus, e eu descobri que não ia dar certo. E já resolvi acabar esse negócio. O cara não tem 2 meses de convertido. Aliás, ele tem 3 semanas de convertido. É engraçado como tem crente que insiste, né? Mas o Senhor continua falando com algumas pessoas ainda. Ele acabou de aceitar Jesus, ele já viu que o discurso dele seria diferente do discurso da moça. Ele falou, isso não vai dar certo. E ele estava combinando lá os finalmente do assunto. Mas enquanto ele me contava sobre a conversão, ele falou, então, ano passado aconteceu alguma coisa assim, assim, assim comigo, e um fulano veio falar comigo e me falou de Jesus. Esse fulano, cujo nome não vou mencionar aqui, já esteve um dia aqui no meio da nossa igreja, foi o jovem com quem eu falei no meio do ano passado. E eu estava falando com ele e com outros naquela época, numa roda lá no Mackenzie, e eu disse a eles, por que a gente não consegue levar ninguém para Jesus? Por que a gente não tem autoridade para falar de Jesus para os outros? Porque a nossa vida é igual dos outros. Eu vou apresentar um Jesus que é igual à vida que eles levam, não vai fazer a menor diferença. Comecei a falar de pornografia na internet, esse jovem com quem o outro conversou, imediatamente começou a deletar um monte de vídeo que ele tinha no seu aparelho. Na hora, assim. Pois esse jovem com quem eu conversava foi aconselhar ou foi consolar o outro que passou por problemas. Levou o outro para o acampamento. O menino voltou crente. O consolo meu é porque às vezes a gente fala e joga palavras e sementes para todos os lados, né? E a gente não sabe o resultado delas. Mas você joga sementes. E algumas o Senhor dá graça de sabermos o retorno depois, né? E o menino fala, o fulano falou de Jesus para mim. O fulano me levou ao acampamento. Eu encontrei Jesus. Mas Deus me deu a oportunidade de falar com esse fulano o ano passado. E de falar da importância de ser testemunha viva de Jesus. Eu falava para ele, seus colegas precisam conhecer Jesus. Eles vão para o inferno. E ele foi falar para o outro. E o outro se converteu. São detalhes que nos levam a pensar que nós estamos fazendo a coisa certa. Pequenos, mas valem a pena. Então, continuemos a fazer as coisas certas. E o Senhor vai continuar abençoando. Deus não falha. A paz do Senhor, todos
Eu queria ler o Salmo de número 42. Não vou ler tudo, né? Vamos ler só o último versículo, que é o 11. Fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Aqui na minha Bíblia fala da minha face. E o meu Deus. Ele é a minha salvação e o meu Deus, né? Então, aqui está falando da alma, né? Esse salmo, ele fala da alma. E muitas vezes a nossa alma, ela fica doente, ela fica angustiada, ela sofre, né? E aí, muitas vezes você chega para um crente, né, que tem a sua alma sofrida, em sofrimento, e você fala, mas você não tem fé? E fala, eu tenho fé. Mas ele está abatido, ele está desesperançoso. Ele não fala isso, mas muitas vezes lá dentro, porque ele se diz crente. Não, eu creio. Ah, mas você não crê na promessa? Não, eu creio. Só que ele vive uma vida derrotada. Ele vive uma vida em que ele não externaliza a sua fé. E a fé, ela é ação. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. Então, ela é a certeza e ela é a convicção. Se ela é a certeza e a convicção da sua vida, então você tem que andar nessa atitude, numa atitude de fé, caminhar em fé. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 11. Aqui é a instituição da Páscoa, né? Então, o povo, ele estava escravizado no Egito. E nesse momento aqui, então, vai ser, como que se diz? Vai ser manifesta a libertação sobrenatural do povo. Eles estão naquele ponto culminante, né? Em que as coisas vão ser liberadas. O faraó está tentando segurar, prender de todo jeito, segurar, mas nesse momento, então, eles estão nessa situação. E aí o Senhor manda, então, eles sacrificarem um cordeiro. Então, está aqui no versículo 5, né? Deixa eu ver aqui. Não vamos ler tudo, só uma partinha, né? Que o tempo já está se esgotando. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Então, essa é a institucionalização da Páscoa, né? Então, o Senhor fala que era para sacrificar o animal e eles deveriam assar aquele animal e comer tudo no mesmo dia, naquela noite. Eles não podiam deixar nada. E aí o Senhor fala que era para eles ficarem prontos. Então, no versículo 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
Então o Senhor está falando aqui de libertação, de você estar pronto, você está preparado. Você está pronto para que a promessa do Senhor se realize, para que você possa ultrapassar esse limite que te prende. Não sei o que te prende, não sei, cada um tem que ver aí o seu, né? As promessas que você está esperando do Senhor. O que está te prendendo? O que te prende? Como tem sido a sua atitude de fé? Você fala que tem fé, mas você fica trancado no seu quarto com o travesseiro em cima da cabeça? Então, a fé, ela deve gerar uma ação em nós. Ela deve gerar um mover. E eu fui inspirada muito pela Glaucia para falar isso, porque uma conversa bem simples que a gente estava tendo, né? Que ela falou, estou arrumando as minhas coisas, eu tenho que arrumar toda a minha casa antes que eu comece a trabalhar, né? Ela falou, mas só que eu estou um pouco atrasada. Eu falei, não, ponha a sua casa em ordem hoje. Hoje. Ponha tudo em ordem, como se amanhã você fosse sair para trabalhar. Então, nós temos que ter uma atitude que desate nas regiões celestiais aquilo que está aprendendo. Nós precisamos exteriorizar, nós precisamos dar o passo de fé. Quando o povo ia entrar na terra prometida, tinha lá o Jordão estava transbordante. Mas os sacerdotes tiveram que pôr o pé na água. E quando eles colocaram o pé na água, abriu-se o caminho. A minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus gere em você e em mim, e na igreja, este mover de fé, essa atitude de andar em fé e de gerar a fé, de mover mesmo, é um movimento. Então, a gente voltando lá para o Salmo 42, eu queria voltar para ele e encerrar ali. Então você olha para você e fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Não, abatida não. Por que te perturbas dentro de mim? Porque a alma, ela geme. A alma, ela sofre. Mas ele fala, espera no Senhor. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Porque nós vamos viver a promessa que o Senhor tem para nós. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel. Amém? Passa. Vou tentar ser breve e não chorar. Desde a hora que o pastor José estava falando, o Senhor me incomodou, aí as palavras seguintes já vieram, parece que desenhando, né, como um traço perfeito. E a Alice selou e o Senhor falou, vai agora, vai lá e fala. No sábado eu tive uma experiência maravilhosa e eu vou falar em cima do Salmo 34, versículo 14, para quem quiser abrir, do 14 ao 22. E, bom, eu tenho uma amiga que é serva do Senhor e ela estava simplesmente muito mal e o Senhor colocou ela no meu caminho e nós somos grandes amigas. E ela estava muitíssimo mal, estava muito triste, estava muito abatida. E a gente começou a conversar e eu falei, Jesus, olha a bomba que está caindo na minha mão, vamos lá. Porque ela precisava, eu sabia que ela precisava de algo do Senhor, não era da amiga dela que ela precisava. Eu sabia que ela precisava de algo do Senhor. E antes de vir para o culto de jovens, eu passei acho que umas 2 horas conversando com ela, mas na verdade a gente passou eu orando de lá e ela chorando, mandando mensagem no WhatsApp, chorando, enfim. E eu pedi para ela abrir o Salmo 42, e eu li com ela,
o versículo 11. Porque a Glaucia tinha me falado uma vez, em muitas das nossas conversas, toda vez que a nossa alma gritasse, que a minha alma gritasse, era para eu ler esse versículo. E o tratar da alma é difícil, não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Mas aí o Senhor tocou no meu coração para poder falar para ela o versículo, o Salmo 34. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra o que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. É tremendo, porque conforme eu fui lendo isso com ela, e eu olhei para mim, e o Senhor livrou de tudo. Gente, o Senhor tem livrado de tudo. Eu estou desempregada, faz 3 meses. Eu consegui mudar para um apartamento novinho. Recebi a graça do Senhor de eu não estou pagando aluguel, eu estou pagando só o condomínio. Um irmão de Água da Rocha me abençoou e eu estou pagando só o condomínio. O Senhor tem derramado bênçãos sobre a minha casa, que não tem faltado nada. Nesse tempo eu tenho conseguido, sim, organizar a minha casa Glaucia, a minha casa, onde eu moro, e tido tempo ainda suficiente para vir aqui ajudar na igreja. E quando eu comecei a ler tudo isso, o Senhor falou assim: é isso que eu fiz com você. O seu coração te colocou ali para poder fazer tudo isso. Então, e é isso que eu tenho feito. E eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor por isso. Porque a palavra, eu comecei a ler para ela, e na verdade ela nem sabe. E eu comecei a chorar no quarto. E o último cômodo foi meu quarto. Agora vai virar quarto de guerra, depois do filme. Então tá uma beleza. E assim, eu tenho arrumado cômodo por cômodo. E é isso que o Senhor tem feito com a gente. Todas as palavras ditas aqui hoje, foi que o Senhor nos dá refrigério, nos dá força. Por mais que as coisas, as situações que venham nos abater, mas o Senhor tem mantido forte. E é isso que tem acontecido na minha vida. Eu tenho vivido isso. E nessa conversa com ela, ela falou assim: mas eu nem sabia que estava. Ela parou de chorar assim, milhares de, né? Imagina a mulher conversando no WhatsApp no áudio, é uma beleza. E ela parou, mas pera, primuxa, ela me chama de primuxa. Pera, primuxa, calma aí, tá acontecendo tudo isso, como assim? Você não. Sabe, ela ficou surpresa de estar acontecendo tanta coisa e da gente não ter tido tempo, e ela conseguiu enxergar somente aquilo que o Senhor tem feito. Porque às vezes a gente deixa, muitas vezes sem querer, a gente deixa a tribulação abater, mas eu louvo a Deus porque não deixei. Porque por mais que estava rasgando por dentro, quantas vezes eu vim para o culto moída, mas o Senhor foi gracioso em me segurar, em me dar força, em me ajudar, e levantar um corpo de Cristo que é tanto amor que não dá nem para explicar, que aí já começa a chorar. Nem quando a minha família não quis estar tanto perto de mim, a minha família Água da Rocha esteve. E o Senhor é maravilhoso. E o Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É só o que eu tenho que dizer. Boa noite, irmão. Achei interessante a palavra da Nice. E quando ela abriu lá em Êxodo 12, que fala assim: pois comereis os vossos lombos cingidos,
coloque os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Automaticamente na minha cabeça comecei assim, lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão, me veio direto Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus. E fala, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E calçado os pés da propagação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu lembro que há um tempinho atrás, o Fábio pregando aqui de sábado, quando fala aqui de os vossos lombos cingidos com a verdade, eu lembro que o Fábio pregou falando que tanto a justiça quanto a verdade eram o nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós temos que estar cingidos com Ele. E cingido é vestido totalmente. Tem que traz, mais ou menos que nem aquela música que a gente fala, eu sei que estás adiante, eu sei que estás adiante. E aí o texto me levou lá para Isaías 11:5, que fala, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Continua falando de Jesus, continua só falando dele. E aí o texto de Isaías me levou lá para Lucas, que a gente já leu também. Eu lembro aqui, Lucas 12:35. E quando a Nícia falou, você está pronto? Lucas 12:35 fala assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Estamos prontos? Está aí. Está na porta. Ouço muito jovem pensar assim, sou jovem ainda. Jesus vai demorar para voltar para mim. Não sei de onde eles tiram isso. A gente tem que estar pronto para comer e pronto para sair. Aqui eles estavam indo, quando o texto de Êxodo fala, né? Eles estavam indo comer a Páscoa. Era de noite. Eles só iam ser libertos no outro dia de manhã. Mas já era para estar pronto ali à noite. Porque a hora que o rei falasse, sai daqui, não ia ter tempo de ir tomar um banhozinho, passar um perfume, botar uma roupa legal e sair. Não, mandou sair, vai embora. Você já está pronto. E a gente tem que estar pronto. Em nome de Jesus. Vou dar um aplauso a Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Só lembrando você que sábado temos culto de jovens. Dizem que vai ter aí de novo o negócio esquisito, não é isso? Essa bagunça aí. Mas independente disso, nós vamos ter o culto normal aqui em nome de Jesus. Então, às 7 horas estaremos aqui louvando o Senhor. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado. Antes de nós orarmos tendo culto, tem um amigo meu hoje que faz aniversário. Amigão mesmo. Quer chamar ele aqui para me orar por ele, é o Vitor. Menino. Tudo bem, cara? Tá com vergonha, né? Vamos orar por ele. Pai, obrigado pela vida do Vitor. Mais esse ano de vida que o Senhor concede a ele. Peço que o Senhor encha ele de bênçãos,
Guarde ele nos teus caminhos, que as janelas do céu se abram sobre a vida dele, que ele possa crescer no conhecimento da graça do Senhor, que possa ser uma criança cheia do Espírito Santo e que o Senhor acrescente cada vez mais anos de vida para ele. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, que o Senhor leve-nos em paz e que nos guarde todo mal. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.